E aí, minha galerinha, beleza mesmo? Canal do Professor Alex Homero, mais uma aula para você. Você que se inscreveu, você que está aí fazendo os comentários para gente, deixando o seu like, show de bola, ativa o sininho porque você recebe agora, ó, em primeira mão. E hoje vamos continuar nossa playlist de literatura Romantismo Prosa. Nós já vimos o contexto do romantismo e as suas características, nós já vimos as 3 gerações românticas da poesia e vimos a prosa urbana, isso, Alencar, a Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, Memórias do Sargento Milícias, e hoje é o romance indianista. Beleza, galera? Romance indianista, olha só o Alencar fez. 3 romances importantes e, principalmente, bem de acordo com a ideia de nacionalidade que nós buscávamos em pleno romantismo, a tal da identidade nacional. Vem comigo, Romance Indianista, canal do professor Alex Homero, para você! Beleza, galerinha? Vamos lá! Show de bola, show de bola. Olha só a minha tela, uma belíssima obra, uma obra chamada Iracema, uma tela aí do José Maria Medeiros, lá da Missão Artística Francesa no Brasil, que era o movimento artístico, né, das artes plásticas no século XIX no Brasil. Tem várias versões de quadros de Iracema, que foi uma personagem bastante conhecida. E aqui uma das primeiras capas, né, do livro O Guarani, que também fez grande sucesso nessa época, galera. Beleza, pessoal? Bom, seguinte, galerinha, vamos lá? Vamos se ligar aqui na parada? Bom, vamos lembrar que o nosso romantismo, tá? Foi naquele momento pós-independência. E isso fez com que nossos artistas buscassem temas locais. Por isso investi tanto em tematizar a natureza brasileira e o índio. Na poesia, você viu muito bem isso com os 2 poetas, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Ambos tematizaram não só a ideia de pátria, como também o índio como nosso grande herói nacional. E o romantismo daquele papo, tem o vilão, tem o herói, tem o final feliz. Bom, então, o índio deu certinho para nós. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lembrar que, além disso, a prosa fazia grande sucesso. Vamos ter um público leitor como nunca antes, tudo bem? As obras eram publicadas em folhetim. O Guarani, por exemplo, que era um romance que tinha um pouco mais de aventura, claro que tem o amor, sempre todo romance do romantismo tem o amor, mas o Alencar investiu muito na aventura, fez um grande sucesso com o público masculino, beleza? As mulheres também gostavam. Então o romance era em folhetim, que são as características gerais dos 4 tipos de romance, o urbano, o indianista, o histórico e o regionalista, e você vai ver todos aqui no nosso canal. Já está aí o romance urbano, está aqui o romance indianista e vem aí romance histórico e regionalista para você. Tranquilidade? Começo, meio e fim é um enredo linear padrão. Você verá que lá no realismo, nós vamos ter, com Machado de Assis, o antilinear. Aquele livro que não começa pelo começo, tá? Mas aqui no romantismo, era uma vez, blá, 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 é o começo, meio e fim com tranquilidade. Romances para agradar principalmente o público burguês, que é o que tinha acesso à leitura na sua maioria. Agora, imaginação e inverossimilhança, nossa, aqui no Guarani, na Iracema, tem demais, galera. Os românticos exageram nesse sentido. Criam a ficção, claro, pode até partir de uma realidade, mas usam a imaginação realmente absurda, ainda mais algumas cenas do Peri, ele, né, lutando contra a onça, ele arrancando árvores enormes da raiz. O homem era forte mesmo, é o nosso herói. Beleza? Final feliz? A gente vai ver que às vezes não tem final feliz. Vamos já anotar isso, por exemplo, em Iracema, tá? A ideia da ação narrativa, o romance do romantismo é descritivo, é de muita ação, então o descritivo narrativo, eles predominam. Descritivo, narrativo, tá com dúvida nisso? Tem aula no canal aí. Os tipos textuais, fica ligado, você tem tudo para você se preparar aqui. Inscreva-se já, galerinha. Personagens idealizados, nossa, Iracema é uma perfeição. O Peri, então, é tudo de bom. O romance do romantismo gosta dessa idealização, tá bom? Da ideia das qualidades. Maniqueísmo porque tem aquela relação do bem e do mal. Nós temos aqui o romance Guarani, por exemplo, tem índio bom, tem índio ruim. Ruim, que seria o vilão, os Aimorés. Tem branco bom, tem branco ruim. Eita, tem branco que gosta, ó, de querer se aproveitar da situação, mas o Peri tá lá para salvar todo mundo. Mesmo raciocínio na Iracema e também lá no romance Ubirajá. Beleza? Vamos conhecer o nosso romance do romantismo? Beleza? Romance romântico não é pleonasmo não, se liga. Aqui é o intervalo de tempo da produção da prosa romântica brasileira. Vai da Moreninha, primeiro livro, até Memórias Póstumas, que inaugura o realismo, e o Mulato, que inaugura o naturalismo, tudo bem? E aqui são os 4 tipos de prosa. Galera,
Romance urbano, você acompanhou com a gente, ó. Aqui nós já trabalhamos o romance urbano. Lembra lá? A Moreninha, Senhora, Lucila, Diva, 5 Minutos, A Pata da Gazela. E aquele livro que é de transição para o realismo. Isso, Memórias de um Sargento Timulice. Galerinha, tá à disposição para você assistir aí, não perca, tá? Hoje vamos tratar do romance indianista. Detalhe, só um autor escreveu as 4 categorias. José de Alencar, o cearense José de Alencar, lá de Messejana, no Ceará. Tem uma praça para ele belíssima, vou já falar de uma escultura que tem lá da Iracema, no Teatro José de Alencar, bem em frente, temos a praça, o teatro, uma escultura para homenagear Iracema e esse grande escritor cearense, grande escritor brasileiro, que, ao tratar do indianismo, assim como Gonçalves Dias, coloca o índio na condição de herói, como símbolo da nacionalidade. O foco das questões é em cima disso. E aproveita os seus 3 romances indianistas e nenhum outro autor fez romance indianista. Só ele, Alencar, fez. Tudo bem? Entendeu aí? Beleza mesmo? Bom, nesse caso aí, vamos lembrar que os mitos e tradições são mitos e tradições e lendas indígenas. E ele pesquisou, ele estudou o índio, assim como o fez o nosso querido Gonçalves Dias. Tudo bem? Romance histórico e romance jornalista é o nossa próxima aula. Fique esperto, inscreva-se, ativa o sininho para você receber em primeira mão. E o Alencar, hein? Escultura massa essa aqui dele. Aliás, caricatura massa essa aqui dele, né, galera? Beleza? Bom, o Machado de Assis, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, deu ao Alencar, e olha que um era romântico e outro era realista, hein? O título de patrono da literatura brasileira. Respeitou o belíssimo trabalho do Alencar, que queria uma literatura nossa, mas não só na identidade, na temática indígena, na abordagem da natureza, mas buscar uma língua própria. Outras questões que trabalham do Alencar é essa busca incessante por uma língua portuguesa brasileira, ou seja, uma língua brasileira, mesmo sendo portuguesa, entendeu? Complicado. Com léxico nosso, ou seja, com expressões nossas. Adotar, literalmente, as nossas variações linguísticas e colocá-las na literatura para divulgar entre o povo. Então, era uma busca por realmente uma língua brasileira. E, aliás, isso vai pegar. Tanto que lá na frente, os modernistas da primeira fase também vão buscar uma linguagem própria. Tudo bem? Beleza? Então, idealizou, buscou a natureza e foi o único cara que produziu os 4 tipos de romance: indianista, regionalista, urbano e histórico. Mas o papo de hoje é romance indianista. E bem aqui, além de escrever a natureza exuberante que esse Brasil tem, com livros que se passam no Ceará, como nós temos ali o Iracema, livros que têm como contexto a natureza o Rio de Janeiro, onde se passa o Guarani, e ali na região centro-oeste o Ubirajara. Fantástico isso, tá? Fantástico isso, galera. Expressou as bases da nossa nacionalidade, muita miscigenação. Ele tinha um ideal, branco mais índio. Ele começou com isso já no Guarani, o primeiro livro. Os dois, tanto que o final do Guarani é sugestivo. Houve um grande dilúvio, acabou-se tudo, só tem 2 pessoas no Brasil: Peri e Cecília. Cecília, que ele chama de Cecica Entupidor, a loirinha belíssima, filha do Dom Antônio, e que o Peri sempre salvou. Eles eram apaixonados um pelo outro, ok? Terminam juntos, beleza? O livro termina os 2 sozinhos. Depois de um dilúvio, conversando e trocando joias de amor. Uma sugestão de que daí vai nascer o Brasil. Essa é a metáfora que o cara tem. No Iracema, mais uma vez, a Iracema índia, o Martim português, eles vão viver um grande amor. Disso nasce o menino, Moacir, que é o primeiro cearense. É uma lenda. Seria a ideia do Brasil nascer pelo berço do Ceará. Mas a Iracema morre. E o menino fica aos cuidados da cultura portuguesa através de seu pai. No Ubirajara, ele muda o foco. Ele não coloca o branco, coloca exatamente a pureza, a vivência cultural dos índios, as suas lendas, as suas tradições. Parece que ele foi eliminando. Se na primeira ele sugeriu, na segunda ele percebeu que talvez fosse mais danoso para o índio do que para o branco essa junção, no último livro ele deixa somente o índio como temático, o índio ali antes da chegada do contato com o homem branco. Então idealiza o Bom Selvagem, trabalha essa miscigenação do branco com o índio em pelo menos 2 dos 3 livros. Porque são 3 livros indianistas. Quais são? O Guarani, Iracema e Ubirajara, o último livro. Os 2 primeiros tiveram muito mais repercussão, é óbvio, tá bom? Aqui ele literalmente sugere que a nação brasileira vai existir a partir de um índio Peri, que vive muitas aventuras, é um grande herói, um super-herói, faz coisas incríveis para salvar a Cecília dos índios, entre aspas, maus, que são os amorés, canibais, né? Então ele faz tudo para salvar. No entanto,
ele sofre durante o livro, interessante a história, ele vai sofrendo um processo de aculturação, porque ele é batizado cristão, por exemplo, e ele vive cada vez mais enraizado na cultura branca do que na sua cultura indígena. Só que tudo isso com a intenção clara de juntar os dois conhecimentos, do branco e do índio, e no final fica essa sugestão. Em Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, né? O livro tem uma série de características importantes. Ele é muito híbrido. O que é isso, né? Uma mistura de vários gêneros. Tem elementos líricos, tem elementos poéticos, tem elementos narrativos, tem elementos épicos. É o primeiro livro que você pode chamar de prosa poética. Por quê? Porque é prosa, mas as metáforas são tamanhas na forma como ele escreveu, que tem momentos que a prosa parece poesia. Nós veremos a prosa poética de novo lá na frente do modernismo, em obras de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade e também do nosso querido Oswald de Andrade. Tudo bem? O livro claramente faz alusão ao nascimento do Ceará. Como eu disse, a Iracema, que se você notar bem, é um anagrama da palavra América. Olha aí, Iracema, anagrama, matemática, anagrama. Aí, tá, beleza? América, Iracema, América, Brasil, Europa, Martim, português, o menino, Moacir, que ela acaba parindo ali naquele momento, muito fraca, acaba morrendo, e engraçado que eles ficaram separados um tempo na obra, ela está grávida, sozinha na floresta, de repente quando ela vai parir, quem que chega? O Martim a encontra, e aquele momento do nascimento, ao mesmo tempo de uma grande alegria, uma grande tristeza, porque a mãe Iracema morre, e ele vai cuidar do menino. Mesmo assim, esse menino representa a junção, a miscigenação, o primeiro cearense, que aí é a ideia da lenda, por que não o primeiro brasileiro. E o Birajara mostra exatamente esse momento dos índios antes. Então, se os dois primeiros livros têm a ideia do contato, nesse último é só o índio. Parece que o Alencar foi com a proposta meio que de depuração, digamos assim, da cultura e deixa no Birajara toda aquela ideia da cultura belíssima, da inocência dos índios, mas também da valentia, né, quando necessário, quando precisa defender sua tribo, defender a sua cultura, e ele o coloca aqui sem o contato com os brancos, beleza? Mas eu falei sobre Iracema, Iracema tem que tomar cuidado. Muitos vestibulares cobram Iracema, gente, tá? Olha o nome, né? Nada mais indígena, Iratembe, né? Mel, lábios, lábios de mel. Essa é a escultura belíssima, tem a fotografia que eu fiz aqui, ó, tá lá na praça. Quando você for visitar o Ceará, visitar Fortaleza, tira um tempinho, vá à Praça José de Alencar, tem lá, além do Teatro José de Alencar, que é belíssimo, inclusive todo arquitetado e decorado com o movimento do século XIX, Art Nouveau, que é uma belíssima arte de decoração. Em frente, na praça, tem essa escultura belíssima, ela com o seu menino nos braços, tá bom? O livro é narrativo, que é uma prosa ficcional, tem elementos líricos, porque tem uma linguagem poética muito forte, tem momentos épicos, porque como a epopeia trabalha com a formação de um povo e o heroísmo, como ele é herói e a ideia de que o livro propõe a formação do povo brasileiro, ele também traz elementos épicos. E histórico, né? Porque dentro do livro tem passagens históricas verdadeiras. A invasão estrangeira. Francês e português disputando aquela liderança daquele território onde hoje seria ali o oeste, né, centro-oeste ali do Ceará, rumo ao litoral oeste do Ceará. Você vê como o livro é bastante interessante. O Alencar, em termos aí de gêneros literários, foi bastante moderno, foi bastante inovador. Não é à toa que ele vai ser elogiado ali pelo Machado de Assis e companhia, beleza? E aqui eu trouxe um trecho bastante metafórico, bem poético, para você ver aqui o nascimento da Iracema e a quantidade de adjetivos que ele atribui a ela. Isso é uma marca do romantismo, uma das qualidades, a idealização da personagem. Você não verá esses adjetivos idealizando no Machado de Assis, por exemplo, que vai fazer mais a ironia em relação a isso. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros, olha, mais negro meu aqui, ó, que a asa da graúna, um animal, né? E mais longos que seu talhe de palmeira. Imagina uma palmeira, aqueles bem longos, né? O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Respeite um beijo da Iracema, hein, gente? Mas rápida caíma selvagem, ela corria. Tá. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipó, região de Puno, Ceará, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara, que acabara sendo inimiga do Martim, né? Só que aí são inimigos nas tribos, mas os dois se apaixonam, aquela coisa parece novela, né? O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então fique esperto, romance indianista, intenção nacionalista, natureza brasileira e o Alencar buscando uma linguagem própria. Tudo bem? É isso que os vestibulares vão cobrar. E para fechar, 1, 2, 3, testando. Em o Guarani,
O índio individualizado em Peri, nesse momento, que ele é civilizado, ele é batizado cristão, tá? Ele tudo isso para salvar Ceci. Talvez fosse ali uma intenção da Alencar mostrar que o índio também é capaz de ser civilizado sem perder a sua individualidade, no caso ali, sem perder as suas qualidades enquanto inocência, valentia, né, bravura, e de fato ele exerce tudo isso na obra. Verdadeiro! Segundo item, em Iracema, anagrama da palavra América, romance baseado numa lenda do período da formação do Ceará. O Alencar ele pesquisava tudo, então ele partia de um fato para criar sua ficção. No caso, a Índia experimenta o seu primeiro contato com o branco colonizador e aí vai nascer o Firmino Moacir. Verdadeiro, show de bola. E o romance Birajara, que é baseado na lenda Tupi, que ele também pesquisou. Então, o Tupi-Guarani são as índias, é a nossa tribo que tinha mais ramificações, tá? É o índio seu estado mais puro, que é antes do contato com o Brau, do Cabral, né? Brau, Cabral, tá? A ação se desenvolve às margens de Tocantins, Araguaia, e relata a formação da grande nação Birajara, que, aliás, chega até aqui, né, Piauí, Ceará, Maranhão, pra você ver como a galera, o Alencar, pesquisava toda essa galera dos índios, ele era realmente um estudioso. Isso é verdadeiro, galera. Beleza? Tranquilidade? Não esquece de assistir as outras aulas do canal. Tem playlist de literatura, de interpretação de texto para você melhorar. Olha a parte semântica, figura de linguagem, funções e tem os gêneros textuais que tanto o Enem cobra. E já te convido aí, ó, para a próxima aula, beleza? Já te convido para a próxima aula. Romance histórico e regionalista. Um grande abraço para vocês, galera do canal. Inscreva-se aí, divulga o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!